Cumprimentamos, amados irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um privilégio estar com os irmãos para juntos meditarmos na Palavra de Deus através das lições bíblicas da Escola Dominical. E nesse trimestre estamos tratando de um assunto que foi tema no primeiro trimestre de 2016, o final de todas as coisas, que teve como comentarista o pastor Elinaldo Renovato. A lição de número 8 tem como tema um assunto bastante relevante, a grande tribulação. Vamos fazer uma síntese desse assunto. O texto áureo encontra-se no livro do Apocalipse, capítulo 3, no versículo 10, que diz assim: Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Verdade prática: depois que os crentes em Jesus Cristo tiverem sido arrebatados, a grande tribulação começará na terra. Leitura bíblica em classe. Encontra-se no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 24, versículo 21 e 22, e também no livro do Apocalipse, capítulo 7, versículo 13 e 14. Introdução. Veremos que depois do arrebatamento se dará a grande tribulação, o pior período da história da humanidade. Será o período sem precedentes. Nunca houve algo desta natureza que haverá durante a grande tribulação. Mas o que é a grande tribulação? Segundo o dicionário de profecia bíblica, a grande tribulação é um período de aflição e angústias incomuns que terá início após o arrebatamento da igreja. Será o momento em que Deus, o justo juiz, derramará o seu juízo sobre todos os habitantes da terra. A grande tribulação, esse período, também é conhecido por outros nomes na Bíblia Sagrada. Podemos ver no Antigo Testamento que este período é conhecido como o Dia do Senhor, o tempo da angústia de Jacó, o dia de trevas, o dia da vingança de nosso Deus. E no Novo Testamento, esse período é denominado como dia da ira, tua ira, ira vindoura ou ira futura. A palavra tribulação em si já é uma palavra com significado bastante forte. Veja o que diz. Tribulação literalmente significa comprimir com força. É o mesmo que esmagar uvas no lagar. É o mesmo que colocar uma cana de açúcar num moinho, numa prensa. Observe que será um momento terrível de angústia e de aflição. E qual é o tempo, o período da grande tribulação? Será de quanto tempo? Segundo a Bíblia nos informa, será um período de 7 anos. No livro do profeta Daniel, o capítulo 9, esse capítulo tem como epígrafe a oração de Daniel e as 70 semanas. Segundo está escrito neste capítulo, profeticamente falando, nós estamos na 69ª semana de Daniel. A 70ª semana ainda não teve início. Por quê? Porque a igreja do Senhor encontra-se na face da terra. Após o arrebatamento, se dará então início à 70ª semana de Daniel, que são semana de anos, equivale a 7 anos, que podemos dividir em duas partes, ou em 2 períodos. O primeiro período, ou primeira parte, são os 3 anos e meio primeiros, que será marcado por uma falsa paz. O segundo período, ou segunda parte, são os últimos 3 anos e meio, que será então, de fato, o pior momento que a humanidade irá passar. E a pergunta que fica, que muitos fazem: a igreja passará pela grande tribulação? Segundo a Bíblia nos indica, e segundo a palavra de Deus nos dá a convicção, a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. O apóstolo Paulo,
na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 1, no versículo 10, diz assim, carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, traz a seguinte expressão: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura, nos livra desse momento da grande tribulação. Ainda na sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo também diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Na sua carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 9, carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 9, também temos a seguinte expressão: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Aqui está fazendo menção à grande tribulação. No texto áureo que lemos, no livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, também vai falar acerca desse momento em que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Capítulo 3, versículo 10, a mensagem que foi entregue ao anjo da igreja de Filadélfia, que é a igreja que tipifica a igreja do arrebatamento, diz assim a palavra: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Hora da tentação se refere ao momento terrível que é a grande tribulação. Portanto, meus amados irmãos, a igreja do Senhor não passará pela grande tribulação. É a visão, é o que defende a corrente pré-tribulacionista, que diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Durante a grande tribulação, haverá a manifestação da trindade satânica, que será formada pelo anticristo, pelo falso profeta e pelo diabo. E quem é o anticristo? O anticristo é aquele que se colocará no lugar de Cristo. Ele também é conhecido na Bíblia por outros nomes. Vamos citar aqui alguns nomes que se referem ao anticristo. Ele é chamado de a besta, em Apocalipse capítulo 13, versículo 1. Ele é chamado de o homem do pecado, o filho da perdição, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Ele é chamado de anticristo, na primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 3. E é chamado de o Assolador, no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. O anticristo, ele tem um nome, tem um sinal e tem um número. O nome do anticristo não é revelado na palavra de Deus, porém o seu número é 666. E no capítulo 13 de Apocalipse, do versículo 15 ao versículo 18, nós vamos encontrar que quem não tiver essa marca será morto. Isso está em Apocalipse capítulo 13, versículo 15. E não poderá comprar ou vender qualquer coisa durante o seu reinado. Está em Apocalipse capítulo 13, do versículo 16 e versículo 17. Portanto, será um homem extremamente inteligente, com um poder de perspicácia muito grande. Será um homem que terá um poder de persuasão muito forte, de convencimento, e, portanto, ele se unirá ao falso profeta, que é mais um dos integrantes da trindade satânica, e juntamente com o diabo.
eles terão total domínio sobre este momento da grande tribulação. Eles terão um domínio sem igual nesse momento da grande tribulação. Eles vão formar a chamada Trindade Satânica, que dominará o mundo após o arrebatamento da Igreja do Senhor Jesus. Porém, o governo do Anticristo prevalecerá por 3 anos e meio, pois virá a vitória final de Cristo sobre todos os reinos, poderes humanos e malignos. Isso está em Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Será então quando da segunda fase da segunda vinda de Cristo, que será a sua vinda em glória, quando ele virá como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e então o Senhor, ele vencerá os reinos, poderes humanos e malignos. Será algo que trará a libertação ao povo de Israel. Precisamos lembrar que Deus não faz nada sem propósito. A grande tribulação tem propósitos. Primeiro, executar a justiça sobre o homem após a rejeição de Jesus, preparar a restauração da terra, preparar Israel para a sua redenção e destruir o sistema maligno, o sistema mundano, o sistema político de então. Portanto, como já dissemos, Deus não faz nada sem propósito, e há um propósito na grande tribulação. O juízo de Deus sobre o mundo. E aí nós vamos até o livro escrito pelo nosso comentarista, pastor Elinaldo Renovato, que fala sobre esse momento, sobre os juízos de Deus sobre o mundo. Que diz assim: a grande tribulação trará os juízos de Deus sobre os homens que, além de ignorar seus avisos de amor, o afrontam, usando sua permissibilidade e longanimidade. No Apocalipse, esses juízos se manifestarão através de eventos catastróficos de natureza global. Por eles, Deus vai purificar o planeta de seus horrendos pecados e corrupções, preparando-o para receber o glorioso período do reino milenial. A profecia fala de 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. Portanto, meus amados irmãos, o que nós precisamos estar atentos é ao fato de seguirmos sempre a orientação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É de estarmos sempre apercebidos e ficarmos firmes na videira, porque a qualquer momento Jesus virá para buscar a sua igreja. Então todos aqueles que estiverem firmes no Senhor não passarão pela grande tribulação, mas estarão com o Senhor nas nuvens. Enquanto nós estivermos recebendo os galardões, participando das bodas do Cordeiro, o mundo estará passando por esse processo, por esse momento que não tem, como já dissemos, precedente. Será o pior momento da humanidade. Portanto, precisamos estar alertas e vigilantes a todo momento. E a conclusão diz assim: o cristão precisa viver em santidade para que não venha fazer parte da grande tribulação. Que jamais venhamos nos esquecer da recomendação bíblica: abstende-vos de toda aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22 e 23. Que Deus abençoe os amados irmãos, que Deus possa continuar nos orientando
e nos dando graça para vencermos a cada momento, para podermos estar aptos para participar do arrebatamento da igreja e assim nós não passaremos pela grande tribulação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.